Contrato até 2025. Decidiu não esperar. Sampaoli no Flamengo. Tem decisão do argentino que pode mudar tudo e Jorge Jesus é citado. Mas antes, se você é realmente torcedor do Flamengo, inscreva-se no canal Flamengo Oficial News e já deixe seu like no começo do vídeo. Sextou, tá começando o Bate Pronto aqui na Jovem Pan, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, pela rádio Jovem Pan. E a Flá Mimimi já avisou, só volta a comandar o programa quando Jorge Jesus for anunciado pelo Flamengo. Já vai deixando seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Que papelão do Flamengo ontem, primeiro jogo sem o Vitor Pereira, sem 3 zagueiros. Enfim, depois de tantas críticas ao técnico português, o Flamengo ontem perdeu para o Maringá, situação complicada na Copa do Brasil. E aí, Mauro César Pereira, muito boa tarde para você. O que aconteceu com esse Flamengo ontem, Mauro? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Que coisa triste, né? Não que a sua presença aqui seja algo negativo, pelo contrário, você engrandece o programa, traz paz ao programa, né? Temos um clima muito mais racional, menos temperamental, mas seria muito interessante menos hoje, mimimi, ter o presidente da Flá Mimimi hoje aqui para ouvi-lo, né? Para saber se ele ainda acha, depois do que nós vimos ontem, que dá para ficar 2 meses esperando o Messias, o Salvador. Ele foi visto tentando comprar passagem para a Turquia. Para a Turquia. Para tentar fazer um trabalho de meio campo, de convencimento. Um tete-a-tete, né? Tete-a-tete. Um tete-a-tete ali, um corpo a corpo, né? Como se dizia antigamente na campanha eleitoral, né? Os políticos saíam fazer corpo a corpo ali e tal, no último dia antes da eleição, ainda fazem. Então, temos aí essa situação, assim, o que nós vimos ontem foi o quê? Primeiro, essas ideias de jirico aí de põe o Felipe Luiz para comandar o time. Tem uns malucos que falam assim, não, traz o Diego Ribas, quer dizer, institui a panela logo, né? Institui a panela, põe uma panela no centro do campo logo, quer dizer, você quer o quê? A turma que durante muito tempo ficou ali colaborando quando acha que deve, torcendo o narizinho e tal, para de novo comandar aquilo lá. Ou ficar sem técnico, com interino, não tem a menor condição, não tem a menor condição. O Flamengo sofreu 8 gols e fez 2 em 3 jogos. 3 derrotas consecutivas, um para o time que é campeão do Equador, mas o time campeão já foi todo desmantelado. O time do Alcas é muito ruim, com aquele centroavante Cifuentes, que a gente citou aqui semana passada, que pesa mais ou menos uns 120 quilos. O Flamengo conseguiu perder para um time que tem um centroavante que nem atleta parece ser. E perdeu. Aí a goleada para o Fluminense, da maneira que aconteceu, e ontem de novo. Indolência, preguiça, desorganização. Para mim, ontem, os jogadores que definiram como ia jogar, o Mário Jorge vai lá, escala o time, vamos jogar assim, 4-4-2, mas quem é que define em campo são eles. O Gerson perdendo bolas e se jogando para cavar falta, que não eram faltas, e a arbitragem corretamente mandava seguir, e consequentemente armando ataques da equipe do Maringá. Ou seja, uma situação vergonhosa, que eu acho que aí ela vai do presidente Landim ao vice-presidente Marcos Braz, passa pelos jogadores e estoura na Flá Mimimi, nos influenciadores, na ala da imprensa que fica vociferando pela troca de técnicos a cada 5 minutos, e aqueles que inacreditavelmente, em 2023, ainda acham que a troca de um técnico seja sempre a troca do técnico seja a solução dos problemas, quando, na verdade, o problema é muito mais amplo, né? Você tem que ter outros elementos que o Flamengo não tem hoje, né? E a saída do Vitor Pereira não adiantou nada. Tem um ponto que eu acho que é bem interessante, a gente comentava aqui fora do ar, antes de começar o bate-pronto. O Vitor Pereira passou pelos 2 times das maiores torcidas no Brasil, Corinthians e Flamengo, e muitos pontos em comum. Porque, ao contrário do que muita gente fala e tudo mais, aí é muito fácil, o cara é ruim. Não, o cara não é ruim, ele é um bom técnico, tem uma história. Ele chegou aqui, inclusive, ganhando salário patamar Jorge Jesus, porque ele tem ali já um cartel, um currículo. O Abel Ferreira, por exemplo, chegou aqui ganhando bem menos, agora conquistou um salário muito melhor, porque ele teve títulos, conquistas, e o Palmeiras, para não perdê-lo, teve que elevar o patamar do seu investimento, com muita justiça, conquistou. O Vitor Pereira, quando ele chega no Corinthians, ele começa a usar os miúdos, e começa a perceber o quê? Que o time precisava de... Como é que eles falam mesmo? De jogadores mais frescos, né? Jogadores mais jovens, mais descansados, mais dispostos, para fazer um outro tipo de futebol mais competitivo, mais combativo, mais velocidade. E aí ele não fica... Aí tem a história da sogra, que é a historinha do Boitatá. Ele não fica porque o Corinthians não tinha condições, nem demonstrou interesse ou disposição de desmanchar a parte desse elenco e investir em novos jogadores. Ele não tem condição econômica também para isso. Aí ele vai para o Flamengo acreditando no quê? O Flamengo pode me dar as condições. Mas também não deu as condições. Porque quando ele começa a mexer e começa a colocar jogadores novos, começa a barrar alguns medalhões, a gente vai lembrar, Flamengo e Volta Redonda, o Everton Ribeiro ficou no banco. Foi um pandemônio. Nossa, quebrou o quarteto. Parecia que ele tinha, tocado pedra em santo. Um negócio sagrado. Não, quebrou o quarteto. Tirou por um jogo um jogador que vem mal e outro de novo foi mal. Então, a oposição é muito forte
por desconhecimento, por busca por audiência, por várias razões. E os dirigentes do Flamengo, como os do Corinthians, não deram suporte para o cara. Então você vê, Vitor Pereira, Paulo Souza, Domenech, Rogério Ceni, esses caras todos foram demitidos. Em que situação? Tentaram, de alguma maneira, fazer um trabalho que não consegue terminar. Porque sempre acho que é o Jorge Jesus. Se o Jorge Jesus voltar ao Flamengo, ele vai fazer a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Ele vai olhar para o campo, vai ver aquilo ali, ele vai começar a barrar medalhão, vai começar a derrubar tudo, como os outros tentaram fazer. Só que ele tem um respaldo pelo passado, pelas conquistas que teve, pela adoração da Flávia Mimi, entre outros, né, que acham que com ele tudo vai dar sempre certo. A gente nunca sabe, mas é possível que dê certo, possível que não dê certo, só o tempo dirá se ele voltar. Fica muito claro que ele vai fazer a mesma coisa. Talvez jogar com 3 zagueiros, talvez muitas coisas se pareçam. Escalar, de repente, o Matheus França e o Cebolinha com o Pedro e barrar o Gabigol. Tudo isso pode acontecer numa eventual volta de Jorge Jesus. E ontem, acho que teve um ponto positivo para o clube, para o futebol do clube, que foi não dá mais para alguém defender a tese de que deixa como está durante 2 meses. Já sabia-se que era impossível, que era inviável, e agora acho que na prática está aprovado. A única maneira que eu vejo, como eu falei aqui ontem, seria a contratação de um técnico tampão, mas que seja um profissional que tenha condições de entrar no vestiário e falar com os caras, que já tenha dirigido um time profissional, que já tenha dirigido um time de Série A, e que fique ali durante esse período para conquistar pontos, classificar na Copa Libertadores, conseguir uma vitória sobre o Maringá que mantém o time na Copa do Brasil, e aí o Jesus chega e encontra a casa mais arrumada. Agora, quem é esse cara? Estão dispostos a isso? Eu acho que não, estão completamente perdidos. Os dirigentes não sabem o que fazer. Começaram a semana essa informação, o Sampaoli era o nome, estavam decididos eu falei aqui, ouviu o não do Jesus e vai no Sampaoli. Estava claro isso. Essa informação, tá, gente? Essa era a posição do Flamengo. Ninguém vai falar isso porque, claro, não vão acusar o golpe. Mas a informação é essa. Eles iam ouvir o Jesus ia falar, não posso sair daqui agora e tal. E no São Paulo fechava e acabou. Mas a pressão é tão grande pelo Jesus que eles não têm coragem de levar adiante esse plano, que eles fizeram o quê? Já recuaram. Aí começam a admitir nos bastidores, não, de repente esperar, vamos tentar, vamos ver se dá para dar um jeito. Né? E lá na Turquia, ontem eu conversei bastante com um colega lá da imprensa turca, ele estava dizendo, cara, aqui as pessoas não morrem de amores por ele, não. Se ele for embora, a maior parte da torcida acho que não vai ligar muito, porque ele não tem essa história lá. Uhum. Né? E o presidente do clube quer tê-lo e propôs uma renovação contratual por 2 temporadas, por quê também? Até por uma autodefesa. Ele contratou Jorge Jesus como um técnico conceituado, apresentou a torcida, e o Fenerbahçe, gente, não é campeão turco desde 2014. Não ganha a Copa da Turquia desde 2013. É muito tempo num time tão grande, né, num país que tem 3 times grandes. 2, na verdade, um quase grande. O Besiktas é uma terceira força, o Galatasaray é o outro grande junto com o Fenerbahçe. Então é um jejum de títulos, se apostou muito o Jorge Jesus, tem a chance ainda na Copa, no campeonato tem uma chance menor, é verdade, mas o time ainda está vivo na disputa. E ele quer, porque esse presidente é um cara milionário, tudo, e quer ser campeão, né, pelo seu clube. Mas a torcida lá não morre de amores por ele. Ou seja, se ele sair, não vai ter essa comoção. E aí fica a grande dúvida, né? O que é mais importante para o Jorge Jesus às vésperas de completar 69 anos? 69 anos, ou seja, não é um cara que vai ter aí mais 30 anos trabalhando como técnico, né? Ele entra numa reta final de carreira, isso aqui é uma obviedade que eu estou falando, claro, né? Ficar na Turquia, mesmo que não seja, digamos assim, tão benquisto, né? Não seja idolatrado, e ganhar mais dinheiro, acho que ele já deve ter ganho muito dinheiro, ou ganhar também muito dinheiro aqui no Brasil, que ele vai ganhar muito bem se ele voltar, e ter a Aeroflá, a torcida amando o cara, e se ele conseguir repetir parte do que ele fez em 2019, nossa, ele vai ser nome de rua, vai ter estátua dele do lado, o Cristo Redentor aqui, a estátua dele do lado, vai ser uma loucura, né? Quer dizer, ele tem uma oportunidade que poucos profissionais têm, não só no futebol, mas em qualquer atividade, que é você ter milhões de pessoas que te idolatram, que te respeitam, que gostam de você incondicionalmente. Como é o caso do Pilhado, que hoje nem veio, porque está sofrendo muito, porque o Jesus não garante a volta. Ele sofre, ele fica ali, né, amargurado, e nessa altura já deve estar num voo, né, lá para Istambul, como disse aqui o Zé, para tentar pessoalmente convencer o Jorge Jesus a voltar para o futebol brasileiro. Depois de uma noite romântica com o Lívia, eu acho que ele vai acordar amanhã no sábado, já negociar com o Jorge Jesus e voltar para o Brasil, né, Vanderlei? Muito boa tarde para você. E ontem... Vocês me provocam, né? E ontem, Vanderlei, não foi aquela coisa que, sei lá, o Maringá achou os 2 gols. Não, o Maringá jogou mais bola do que o Flamengo. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Pedro. Boa tarde ao Mauro, ao José Manuel, Flávio, a todos vocês que nos acompanham. Sobre o jogo, o Mauro abordou, seria repetitivo, né? Com relação ao que aconteceu. Não é pouca coisa. Primeiro, recuando um pouquinho no tempo,
Quando chegou esse momento de vale esperar ou não o Jorge Jesus, pelo menos a informação que chegou, acho que até o Mauro também deu, entre outros companheiros, que teria aí um período de 3 jogos para sentir se realmente valia a pena esperar o Jorge Jesus ou não. Era Maringá, ontem a gente falou, eu não lembro os dois... Maringá, Coritiba e Noblense. Então eram 3 jogos. Dependendo de como a equipe se apresentaria, é que ficaria claro para os dirigentes, vale esperar ou não. Então, como é que eu interpretei isso? Bom, se por acaso desse 3 pancadas, ganhasse os 3 jogos, a tragédia está, entre aspas, sob controle e é possível esperar 4 semanas, talvez, se fosse o caso, o acordo, para ele chegar. Foi isso que eu entendi, acho que todo mundo entendeu dessa maneira. Logo no primeiro testinho com respeito ao Maringá, entre aspas, tomou uma pancada. Então, o primeiro discurso, que era a condição para esperar, já foi para o espaço. Né? Se era uma coisa pensada, planejada, já foi para o espaço. As 3 vitórias esperadas, no primeiro jogo já houve uma derrota, e não foi só uma derrota, não jogou nada. Foi péssima apresentação do Flamengo. Então, agora eu acho que outra coisa. Fortalece nas últimas horas a notícia, né? E aí você vai montando o quebra-cabeça que pode se concretizar ou não. O Al Nassr já tem um treinador, pelo menos nesse instante. Dizem que continua conversando com o Jorge Jesus, mas está anunciando, o clube já anunciou um treinador, decidimos optar por ele já dirigiu o treino do Cristiano Ronaldo, essa coisa toda. Se é, digamos assim, apenas um detalhe, e eles continuam conversando com o Jorge Jesus ou não, eu não sei. Mas se esse time da Arábia Saudita já tem treinador, então já não conta mais tentar a contratação do Jorge Jesus. Eu não encontrei em nenhuma rede social algum outro clube que está muito interessado em contratar o professor Jorge Jesus. Talvez alguém tenha lido, mas eu não li e não encontrei. Ele já anunciou que não vai ficar. Então, ele estará livre. O único apaixonado, assim, claro, de forma global, pelo Jorge Jesus é o Flamengo, que é um grande clube, pode pagar uma grana muito legal para ele. Então, eu acho que ele não tem que fazer muito charminho. Porque não tem uma fila de interessados. Agora, resta esperar o que vai acontecer nas próximas horas. Fica muito claro isso. Qualquer outro treinador que chegar, até o Sampaoli, que é um treinador competente, vai chegar, eu acho que parte da torcida vai até gostar, porque é um treinador importante e tal, mas não será unanimidade no grau que a gente está vendo com relação ao Jorge Jesus. Quer dizer, o fantasma vai continuar pentelhando o trabalho do treinador. Como a gente sabe que Cartola adora ter uma blindagem como treinador, está aí o São Paulo, que tem Rogério Ceni, né? E a gente pode citar outras equipes aí pelo mundo. O Jorge Jesus daria um refresco para o Marcos Braz e o Landim irem para a praia, porque trouxe a figura sonhada pela nação rubro-negra. Então, é isso. Novo treinador no Mengão é o assunto mais falado do futebol brasileiro. Jorge Sampaoli é um treinador midiático. Por mais que não tenha conquistado grandes títulos na carreira, o argentino é um estudioso nato. Ele treinou 2 clubes brasileiros, Santos e Atlético Minas Gerais. No Peixe, o comandante é lembrado até hoje pelo ótimo desempenho que a equipe teve em 2019, ficando na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro. No Galo, o treinador divide mais opiniões. Muita gente entende que ele poderia ter gerido melhor o elenco, mas outros concordam que Sampaoli surpreendeu formando um grupo que foi vitorioso logo depois. Sampa também tem um nome de peso na Europa, onde treinou o Olympique de Marseille e Sevilha. Livre no mercado da bola, Sampaoli quer treinar o Flamengo. Sempre foi um sonho do comandante e ele sempre deixou isso nas entrelinhas em algumas entrevistas que concedeu aqui no Brasil. Logo quando o Mengão demitiu Vitor Pereira, ele já foi colocado na mesa e o CRF consultou pessoas próximas ao argentino, que abriram as portas. Os dias foram se passando e Jorge Jesus também foi ganhando força.
Mas, agora Sampaoli, que recusou uma proposta da Inglaterra, não está disposto a esperar mais muitos dias. Esse ultimato já é de conhecimento do Flamengo. O custo do comandante será menor do que o do JJ caso o Fla decida contratá-lo e o contrato também seria mais longo, até 2025. O comandante tem um custo mensal de R$2 milhões, enquanto Jesus receberia mais de R$3 milhões. Sampaoli decidiu não esperar mais tanto assim. Quer muito comandar o Flamengo e sabe que o clube está em uma sinuca de bico após perder ontem para o Maringá na Copa do Brasil. As próximas horas no Flamengo serão decisivas. Muita gente influente dentro do clube agora quer um técnico imediato. Jorge Jesus, no entanto, só poderia chegar no fim do maio ou até junho. Basta uma ligação para Sampaoli que o negócio será fechado na mesma hora.